A jornalista Conceição Campos vai falar do livro A Letra Brasileira, de Paulo César Pinheiro. O livro mistura ensaio biográfico e viagem pela música através da obra de um dos maiores letristas brasileiros. Um poeta que não para de trabalhar, já fez mais de 2.000 letras para mais de 100 parceiros. Parceiros que vão de Pixinguinha a Tom Jobim, a Lenine, a João Nogueira, da Sinfônica ao Samba. Paulo César Pinheiro, poeta, é um craque. O livro de Conceição Campos é um inventário da obra musical e literária de Paulo César Pinheiro, um dos maiores letristas da música brasileira. E é mesmo? Eu não gosto muito dessa história de o maior, porque eu acho que é ruim, né? A maior cantora ou o maior cantor, mas o maior. Ele é dos melhores. Mas ele, além de ser dos melhores, quando acabou o livro, eu realmente pude ver que eu não tenho conhecimento de outro letrista que tenha feito a quantidade. Em termos de quantidade, eu acho que é o maior mesmo, porque são 2.000, mais de 2.000 dele pra caramba, né? letras, hein? E é na dele pra caramba. Totalmente né? na dele, absolutamente. Totalmente na dele. Tudo que eu pedi para ele, ele me deu durante esses anos todos, mas jamais, como a Lia Luft com uma certa minha, jamais monitorou, né? É na dele. Deixa você trabalhar. Sabe respeitar o outro, o trabalho do outro. Completamente. O livro é lindo do ponto de vista das fotos também. Essas fotos são do arquivo dele? Algumas, né? Algumas são de família, de arquivo pessoal, algumas de amigos e outras de fotógrafos mesmo, que cobriam shows. Tem muitas... Quanto tempo você levou? Vou mostrar um pouco das fotos, caso a gente assim, chega mais. Digamos que de final de 2006 para cá, quando saiu o patrocínio da Petrobras para fazer o livro, aí o livro começou a poder existir. Agora, os bastidores do livro começaram há mais de 10 anos. Foram mais de 10 anos de trabalho. Porque quando eu comecei, Leda... Vou começar aqui, que eu adoro essas fotos. Fotos de carinho, né? Ela marca uma geração e uma idade, né? A gente falou muito de idade. Está acabando isso, né? Esses Não tem mais, mas eu tenho. Mas teu filho tem? Meu filho não. Não, né? Não tinha mais fotógrafo que fazia isso. Agora é tudo digital, né? E agora Você monta tudo... também, ninguém monta isso. Mas não tem esse clima, né? Isso aqui a gente tirava mesmo num clima, era muito bom. Mas quando eu falei para ele que eu ia escrever, porque eu perguntei para ele, quando eu conheci, fui apresentada a ele pelo meu marido, que é músico, Pedro, e era parceiro dele, né? E eu vi que, acontece com muita gente, acho, as letras dele eram um pouco a trilha sonora da vida, né, das pessoas, né? E aí eu fui perguntar se tinha um livro para eu me informar mais e tal, e ele disse que não tinha, então eu, com ousadia, falei, então vou fazer um. E na época ele riu, assim, um pouco incrédulo, e falou, olha, cuidado, é muita coisa. E era muita coisa, porque são mais de 10 anos que meus amigos estão felizes porque eu vou falar de outro assunto agora, né? Porque há 10 anos que você tá falando monotemática, E aí eu fui vendo que, fui fazendo primeiro uma pesquisa toda do registro da obra dele, e eu vi que abarcava a obra de um monte de pessoas da música brasileira, né, dos parceiros todos, né, desde Tom Jobim, Pixinguinha, Dori Caymmi, Francis Raime, até chegar, por exemplo, a Alice Caymmi, que agora é parceira dele, que é neta do Dorival, né, com 19 anos. Agora, acabaram de fazer umas músicas. Ele é muito generoso nesse sentido também das parcerias, né? Ele gosta da música, ele faz, se ele não gostar da música, você pode ser também o bam, que ele não vai fazer, né? Agora um trabalho como esse só com patrocínio, né? Só com patrocínio, porque senão você não consegue. Apesar que eu fiz durante esses 10 anos, foi nas margens, né, de trabalho. Quando eu consegui o patrocínio da Petrobras, aí eu parei de trabalhar no que eu trabalhava para só escrever. Aí é que foi possível, senão não dá. Né, ele é de Campina Grande? Não, a família do pai dele é que é de lá. Ele é daqui do Rio de Janeiro. Ele é carioca? Absolutamente carioca. carioca. Eu vi essa foto dele no Cariri. Porque ele tem essa raiz nordestina muito forte, que se reflete muito na obra dele também. Ele tem a família... Ele com o pai, com o irmão, a mãe, depois aqui no sertão do Cariri. E a família materna dele, que é na página aí do lado, onde você está, é em Angra dos Reis. Eu fui lá. Ele tinha um avô pescador que contava as histórias para ele de sereias, né, as histórias dos afogados. Eu vou mostrar 2 momentos dele. Momento Clara. O momento Clara. Casamento, madrinha Elisete Cardoso. Bárbara. Aqui, Clara, Paulo César, o Paulo Gracinda e o Vinícius Moraes.
O Vinícius, no começo, ficou meio enciumado com ele, com o Baden, né? Porque ele era parceiro do Baden há muito tempo. As fotos são lindas. Zezinho, por que essa economia? Vamos mostrar. Pra que fazer essa economia? As moças todas aqui, as cantoras. Depois eu quero chegar na família constituída aqui. Luciana Rabelo Julião, e os filhos Julião e Ana. Julião, e aqui com Luciana também. Você mostrou essa, Zezinho? E agora aqui os filhos grandes, uma barata dupla, olha aqui. Quando eu comecei, o Julião tinha 8 anos. Aí ele olhava para mim todo dia na casa do pai dele, né? Onde ele perguntou, meu pai, quem é essa moça? O que ela faz aí? Ele disse, ela está fazendo sobre a minha obra. Ele falou assim, então ela não vai acabar isso nunca. E quando o livro acabou, ele está um homem, né? Tem 21 Está tocando e tudo. E o livro ficou pronto agora, recentemente? Ele já deve ter feito mais música depois que o livro ficou pronto. O livro nasce desatualizado, claro, porque ele está vivo, né? Altamente produtivo e... Todo tempo, chegou uma hora que eu falei, chega, a partir daqui, se eu continuasse fazendo levantamento de obra dele, eu não acabava, né? Mas o importante era mostrar nesse livro, primeiro a cara dele, porque os letristas são meio invisíveis, né? Você conhece pouco a cara dos letristas, conhece mais a cara dos intérpretes, né? E mostrar a importância dele, a amplitude da obra dele é muito impressionante, é extraordinária, assim. Compreende qual época, assim, quando começa? Começa em 68 com Lapinha, com Elis Regina, gravou num festival, ele tinha 19 anos, com Baden Powell, né? E aí logo em seguida encadeia um monte, assim, de parcerias com esses que eu falei. 19 anos ele fez Lapinha, né? Mas antes já tinha feito Viagem, né? Que é uma música, com se você pensar, com 13 anos. Dona, 13 anos. Se você pensar numa criança de 13 anos falando que... Ele dá ali, naquela música, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas, né? Hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. E ele nunca fez outra coisa na vida, além de escrever, né? Só escreveu. Incrível, ele merecia mesmo. Não é? Ele merecia um trabalho assim. Eu acho, eu tenho porque orgulho enorme de ele ter tem feito uma esse obra trabalho. incrível e acho que ela não vinha, né, sendo reconhecida nesse sentido da porque as pessoas não da unem, né? grandeza, O nome é pessoa. Sabe, essa coisa é verdade. E isso de ciúme dos outros escritores, porque ele era muito novo quando ele concorria, entre aspas, com o Vinícius. Porque o Baden, quando encontrou com o Paulinho Pinheiro, a gente chama de Paulinho Pinheiro, não é por intimidade, ele é muito conhecido assim mesmo, né? O Baden aflorou no Baden uma linguagem lá de São Cristóvão, que o Baden era de São Cristóvão, né? E que ele ficou muito afinado com aquilo. Então o Vinícius ficou meio enciumado porque era um menino desconhecido, muito jovem. Mas dali a um tempo eles se reencontram, o Paulo César Pinheiro e o Vinícius começa a tratá-lo como uma espécie de filho de ofício, né? Porque eles passaram a ser muito queridos um do outro, e isso aí, esse mal-estar passou. Esse mal-estar foi ali naquele momento. E aí natural, você coloca tudo, você faz uma espécie de discografia aqui, de inventário das canções gravadas. Litografia. Não, essa discografia porque é legal, porque aí você cansativa. Mas como documento é importante. Não, é importantíssimo, porque aí eu pude saber os números, porque ele próprio não sabia exatamente quantas ele tinha feito, né? Ele não tinha muita ideia sobre isso. Então isso foi importante. E além de fazer isso daí, eu escolhi, dessas 2.000 letras, eu escolhi 100 que estão na íntegra no livro. Porque aí ficou realmente um documento da obra dele, né? Sim, claro. E essa coisa dele fazer melodia, Conceição, porque ele é muito conhecido como letrista, mas ele faz música sozinho também. Mas isso é mais recente? Isso aconteceu. Foi assim, eu comecei achando que estava fazendo um livro sobre um letrista, né? Por ignorância, eu não conhecia ainda os livros de poemas dele. Então, dali a pouco, eu falei, bom, é um grande poeta, então passei a tratá-lo como letrista e poeta. Chegou mais pra frente, começou a fazer peça de teatro, né? Não, depois, mais pra frente, comecei a ver que o número de canções dele sozinho, sem parceiro, eram mais de 130, acho, na época. Bom, então, letrista, poeta, compositor. Chegou mais pra frente, ele começou a escrever para teatro. Ele fez uma peça que foi muito bem recebida, até a Bárbara Eleodora fez uma crítica linda sobre a peça, que é O Besouro Cordão de Ouro, sobre um capoeirista da Bahia. Falei, bom, então, letrista, poeta, compositor e dramaturgo. E quando foi pro final, quando eu achei que já tinha chegado num bom tamanho, no ano passado ele começou a escrever romance. E ele vai lançar agora um belíssimo romance chamado Pontal do Pilar. Ele falou que vem ele aqui. Bom, chega, porque daqui a pouco ele entra pro cinema e eu não acabo esse livro. E aí, de vez em quando ele vem aqui, eu adoro quando ele vem.
E ele falou que vem agora lançar esse livro. E o que me encanta também no Paulo César Pinheiro é a versatilidade dele, né? É impressionante. Porque passa da viagem para o Leão do Norte, para Cepa, não sei o quê. Não é? Tem uma amplitude a cultura dele como letrista. Tem a parte de humor, uma parte moleca dele, tem legal. a parte... O cara é fera. E aí quando ele foi para essa parte por exemplo, quando ele fala de Minas, né? Falar de Minas, você pensa que ele é mineiro, né? Ele vai para Pernambuco, fazer as parcerias com Lenine, e aí você pensa que ele é de lá. Eu né? jurava que essa letra era de um pernambucano e é dele. E é dele. E foi por isso que o livro se chama A Letra Brasileira de Paulo César Pinheiro, porque a vontade que eu tive, teve um momento que eu falei assim, vou pegar um cavalo e vou sair pelo país, sabe? Me deu assim uma... para descobrir como é que ele sabia aquelas coisas que eu não sabia. É um país que, de certa maneira, era meu, né? E uma emoção muito grande me tomou, porque as coisas do Pará, por exemplo. Eu sou do Pará. E aí ele começava a falar de coisas de lá que eu dizia, eu não conheço isso daí. Eu cheguei em Belém, assim, eu quero ir para o interior, o que você quer fazer lá? Não, eu quero ver a marujada. Mas marujada? Eu quero ver, que eu não sei o que é. Mas estava lá nas letras, né? Valeu, Conceição, volta aí daqui a pouquinho.